Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora, é claro, que é produção e mercado de café. Nós começamos a semana, então, dando destaque para o café Conilon, colheita da safra 22 avançando no Espírito Santo, e a gente precisa entender o que está acontecendo, principalmente porque os preços, o mercado para o produtor de Conilon continua trazendo bastante oportunidade. A gente precisa entender como é que essa precificação está acontecendo e ajudar, é claro, o produtor na melhor tomada de decisão. E para isso nós convidamos para conversar com a gente agora o Márcio Cândido Ferreira. Ele é presidente do Centro do Comércio de Vitória. Márcio, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Virgínia. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar com vocês. Márcio, vamos começar nosso bate-papo falando de colheita. A gente tem recebido bastante relato de duas situações aí para o estado do Espírito Santo, né? Colheita caminhando a passos mais lentos esse ano por conta de falta de mão de obra. E para a gente começar, eu queria saber se é isso mesmo que você tem observado, se é alguma preocupação ou se está tudo dentro do esperado por aí. Virgínia, a colheita aqui, hoje nós calculamos que está em torno de 30%, o que é abaixo do esperado, nós deveríamos estar em torno de 45%. Mas um fato interessante é que, como o mercado vem se ajustando para baixo e o produtor está trabalhando de forma cautelosa, a lentidão da colheita ela não prejudica a qualidade e, de certa forma, ela contribui para evitar uma necessidade imediata de caixa por parte do produtor. Nós saímos de preço de R$ 850, hoje nós estamos falando de R$ 680, que ainda é um preço, vamos dizer, razoável para o produtor e, comparado com o maior concorrente, que é o Vietnã, nós ainda estamos em torno de $500 por tonelada, mais caro que o Vietnã. Márcio, o que isso significa na prática para eu entender melhor? Algum tempo atrás, aliás, já tem algum tempo que a gente vem falando que o café Conilon vem sendo suporte para a indústria no mercado interno por conta da quebra do arábica e que esse café tem ficado dentro do Brasil, tanto é que os números de exportação mostram isso, né, dos últimos meses. Isso tudo que você está me trazendo significa que esse café continua sendo negociado em território nacional? Sim, exatamente. Continua sendo demandado pela indústria, que inclusive a indústria está trabalhando num ritmo também mais lento, sem alongar muito as suas coberturas, o que faz com que os preços durante a colheita também venham a ceder um pouco. Mas fato é que nós consideramos que o mercado vai demandar internamente de 75% de Conilon nos blends, num consumo interno de 21 milhões, o que representa 15 milhões para o mercado interno. Isso afasta a oferta agressiva do Brasil e, consequentemente, a competitividade em relação ao Vietnã, e a demanda fica realmente concentrada no mercado interno. E isso é um bom negócio para o produtor, Márcio? Comparado com os preços que o Vietnã pratica, é infinitamente melhor. Nós estamos falando que hoje o Vietnã está $36, $35 por saca, mais barato do que o Brasil. Então, se o produtor não tivesse essa válvula de escape de vender no mercado interno, ele estaria realmente com o preço praticado bem aquém dos níveis que nós temos hoje, ainda de R$ 680. Por outro lado, vamos dizer, o hedge que o produtor tem é que a safra de arábica, como você bem colocou, ela é bem deficitária, a demanda de Conilon vai continuar existindo durante todo o ano, e hoje um café arábica de 600 defeitos, que vai do blend junto com o Conilon, está sendo negociado na faixa de 1.200, 1.220, enquanto o Conilon está na faixa de R$700, vamos botar. Então, essa diferença de R$500, ela é uma diferença que a gente há tempos não via, mesmo no ano passado. Então, ela é favorável para a indústria e, ao mesmo tempo, ela é como que o produtor dizendo, bom, chegou num certo patamar que dá para a gente acompanhar e ir dosando as vendas e não estar tão acelerado ou nervoso com a queda de preço, porque pode ocorrer uma estabilização no mercado que tem uma volatilidade tão grande. Então, esse cenário acaba trazendo, de certa forma, mais tranquilidade para o produtor na hora de fazer negócio, Márcia, é isso? Eu diria que sim, de médio a longo prazo, mais tranquilidade. No curto prazo, não resta dúvida que as despesas de colheita vão chegar e ele tem que pagar as despesas, obviamente, então vai vender aquilo que é extremamente necessário. E, nesse sentido, estar com o café ainda por colher é bom, porque nós temos relatórios de armazéns que estão ficando lotados
ou cafés que estão sendo entregues em determinadas tradings com adiantamento para fixação de preço futuro, o que mostra o produtor e o próprio comerciante bem cauteloso. Tá. E, Márcio, falando em tamanho de produção, o mercado trabalha com um número próximo a 22 milhões de sacas no momento em que o Conilon está sendo muito demandado. Como é que fica essa questão de oferta e demanda? Cenário continua sendo de oferta restrita, de aperto, a gente corre o risco de ter, não é sobra de café que eu quero dizer, mas assim, o Conilon, ele de fato vai produzir a mais. Como é que a gente traduz isso? Não, nós vamos ter esse ano, com certeza, uma produção maior, inclusive comparado ao ano passado. Uma safra de 22 milhões, e há quem trabalhe com um número, inclusive, mais alto, há estimativas que vai a 23, 24 milhões, mas 22 milhões seria razoável, você considerando que você tem uma redução provável na exportação de solúvel, em função dos problemas de Ucrânia e Rússia, principalmente, cuja demanda gira em torno de 400 a 500 mil sacas. Então, nós vamos ter um impacto no solúvel. E, ao mesmo tempo, nesses preços de Conilon, equivalente a $500 mais caro, vamos botar 400, porque eu acho que o Brasil é mais competitivo no frete, dependendo do destino, $400 mais caro que o Vietnã, a demanda para exportação do Conilon é muito pequena. Inclusive, nós, obviamente, como Centro de Comércio de Café, trabalhamos com um orçamento bastante apertado para este ano e, quiçá, para o próximo ano, porque nós podemos vir a encontrar exportações de Conilon in natura baixíssimas, comparáveis, inclusive, ao período da seca. Então, isso traz um alerta. Então, você teria uma produção de 22, um consumo interno na ordem de 15 a 16, uma exportação arredondada de solúvel na ordem de 4, então você pararia para 19, 20 milhões de sacas no máximo, diria mais para 19 milhões, em função do problema da Ucrânia e Rússia. E aí, se a gente considerar uma exportação de 2 milhões de sacas de Conilon, que é o número máximo que o Centro de Comércio de Café trabalha em função da não competitividade do Brasil, nós vamos para 21 milhões. Se a safra é 22 ou 23, nós temos aí um excedente de 1 a 2 milhões e não resta dúvida de que nós temos carry-over da safra anterior. Eu diria que nós vamos provavelmente virar a safra, o ano safra terminado, nessas condições que eu coloquei para você agora, com um excedente de 2 a 3 milhões de sacas, o que não é muito, porque 2 a 3 milhões de sacas, nós dizemos que sempre tem aquele café que é a poupança do produtor, ele não vende. Então, ter 2 milhões de sacas ou 3 para um produtor extremamente capitalizado, em função do mercado muito bom negociado especialmente desde o ano passado, não é nada que deva assustar o produtor, mas mostra que começa a aparecer um excedente. O que tem que ficar atento, Virgínia, é pós-colheita do Arábica. Se a safra futura, eu sempre tenho alertado isso, 23, 24 de Arábica, indicar patamares altos de produção, aí o produtor de Conilon certamente teria que acelerar um pouco o ritmo de venda. Tá. E, Márcio, quando o Brasil perde competitividade lá fora por todos esses fatores, o Vietnã que assume todo esse mercado? Com certeza, assume esse mercado, está com uma produção muito boa. A safra de Vietnã fala assim, 30 milhões de sacas. O grande problema disso tudo não é eu não vejo isso a curto prazo, eu vejo mais a médio e longo prazo, Virgínia, porque sempre que você não é competitivo numa commodity, o país concorrente teu consegue colocar muito mais do que está vendendo um nível mais barato, ocupando, na verdade, um espaço que você deveria ter ocupado. E isso, o que acontece? Quando uma indústria, e nós temos notícias de indústrias importantíssimas, tem o seu produto final vendido lá na Europa, nos Estados Unidos, contemplando um volume grande de Vietnã, faz com que o consumidor final passe a estar habituado àquele produto. Por mais que ambos sejam variados do Robusta, existe uma diferença entre Conilon e Robusta Vietnã. E isso aparece no paladar. Quando o consumidor passa a estar habituado a Vietnã, é difícil você torná-lo a utilizar um produto, a indústria, onde você tenha mais Conilon, ou vice-versa. Esse trabalho de resgatar o mercado internacional que é uma coisa que nos preocupa.
nesse sentido. Embora o Brasil sempre tenha a capacidade de produzir mais e mais, e quando nós tivermos o arábica aqui regulamentado, a safra produzindo, voltando a produzir o que se espera, aí certamente o preço do conilon vai estar mais competitivo e nós vamos ter todo um trabalho enquanto exportadores de recolocar o nosso café tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E, Márcio, até que isso aconteça, existe alguma estratégia que seja tomada pelos exportadores para garantir que o Brasil fique presente em alguns mercados, mesmo que o volume seja bem mais baixo do que o ideal? O exportador, ele naturalmente, ele tem que ir, vamos um pouco para o sacrifício, vendendo, muitas das vezes com a margem no conilon apertada, e algumas das vezes, para falar a verdade, até vendendo com algum prejuízo, porque o cliente que compra o conilon é o mesmo cliente que compra o arábica, mas é como você falou, são volumes pequenos que você mantém o contato, vamos falar assim, com o cliente, mas você não mantém o produto na memória do consumidor. Isso é o que a gente está perdendo. Então, pelo que eu entendi aqui hoje do nosso bate-papo, Márcio, a gente precisa dividir mais do que nunca o cenário de mercado para o produtor de café conilon em mercado interno e mercado externo. O conilon vai muito bem na indústria aqui dentro, mas lá fora a gente corre o risco de ter esse problema no médio e longo prazo por conta da competitividade e espaço que naturalmente a gente acaba perdendo diante desse cenário, é isso? Exatamente. Quando você tem um mercado, a gente costuma dizer que quem tem um não tem nenhum. Quando você tem um mercado só, que é o que vem acontecendo nesse ano, no ano passado, o mercado ele fica refém, vamos dizer assim, um refém, porque ele não tem outra opção. Ele, inclusive, não traz café em importação, obviamente, não é o que está se discutindo aqui, mas a verdade é que, durante esse período de tempo em safras arábicas baixas, a gente fica, o produtor fica, vamos dizer assim, corajoso, porque ele tem o mercado interno, mas é que eu falo, a visão dele tem que ser médio e longo prazo. Eu não preciso de um comprador que me compre em 1 ano, 2 anos. Eu preciso ter opções de comprador que me compre ao longo do tempo. Mas essa estratégia, esse déficit de arábica, ele é sazonal. Como eu disse, quando nós voltarmos a ter safra de arábica substancial, o exportador, os dealers, as traders, terão que trabalhar, remar bastante para reconquistar esses mercados. Irão fazê-lo, mas, obviamente, não será simplesmente da noite para o dia. E isso vai impactar lá na frente os preços do conilon, isso não tenho dúvida. E quando a gente está falando dessa dependência de resolução da safra de café arábica, Márcio, eu sei que o senhor acompanha bastante também a produção, a colheita também está ganhando corpo aí nas principais áreas do país. O que o senhor tem de informação da safra 22 para o café arábica que o senhor possa dividir com a gente hoje? A gente atua bastante, obviamente, enquanto empresa, né? Tanto no grão quanto no solúvel, em todas as regiões mais importantes do país. E, no caso, por exemplo, a gente vê as outras indústrias também trabalhando, e eu mesmo atuando enquanto diretor de uma outra empresa, né? Tanto solúvel quanto verde, com bastante atuação nas outras praças. A safra de arábica, fato é que no Cerrado, no sul de Minas, não foi colhido nem 10% do total. E quando eu digo não foi colhido 10% e não foi comercializado praticamente nada. E este volume colhido principalmente de precipitação, alguns se querem aproveitar os níveis de preço atuais, então estão colhendo café com muito índice de grão verde, cafés que estão resultando em 30%, 35%, até 40% de quebra, ou seja, qualidade para consumo interno, e aí há relatos de rendimento, de queda no rendimento, o que todo ano é a mesma coisa. Quando começa a colher 10%, 15%, 20%, sempre vem o relato de quebra de rendimento, que também é precipitado. Você precisa ter um volume muito maior de café colhido e, principalmente, café colhido no tempo certo. Eu não tenho dúvida que o rendimento vai melhorar bastante e que é prematuro falar que está tendo queda no rendimento. Inclusive, antes de conversar com você, eu tive cuidado, já é a minha opinião, pela experiência que tenho, mas tive cuidado de pesquisar tanto no Cerrado quanto no sul de Minas. Obviamente que o mercado vive de muito boato e muitas vezes esses boatos aparecem para dar sustentação ao mercado. Sempre vão existir, mas historicamente é muito cedo falar em quebra de rendimento.
Perfeito. Márcio, diante de tudo isso, desse cenário todo que o senhor trouxe para a gente, né? O que o produtor de conilon faz nesse momento? Qual que, assim, para quem estiver nos assistindo, né? Qual que é a melhor tomada de decisão? Como é que ele deve avaliar a sua negociação? Lembrando que a colheita está só começando mesmo aí no Espírito Santo. O que o senhor diria, assim, para a gente encerrar, para o produtor entender o que é viável para ele fazer nesse momento, né? Trabalhar de forma cautelosa, vender o suficiente para cobrir os custos, as despesas, terem duas coisas importantes. Contra ele, o fato de que o conilon continua $500 mais caro do que o Vietnã. A favor dele, ainda que seja sazonal por 1 ano ou 2 anos, vamos saber, é o fato de que existe um déficit muito grande de arábica e o conilon vai continuar sendo demandado no mercado interno. Então, quando ele olha que a diferença entre o arábica, que vai no blend desse conilon, está alargando, está aumentando, isso faz com que ele possa trabalhar de forma mais cautelosa. Ele não precisa ser agressivo na venda. O mercado mesmo em si, tanto Londres quanto Nova York, está nos dando indicação de que ele tem um ótimo suporte e que ele pode vir, inclusive, a começar o período de inverno, especificamente, com riscos eventuais de frio, de geada, pode oferecer oportunidades bem melhores do que a gente está vendo hoje, principalmente para o próprio conilon. Então, o que o produtor deve fazer, como ele já está fazendo, trabalhar de forma cautelosa. Não estou dizendo com isso que o mercado vai subir bastante, mas que o mercado tem um certo suporte e que ele pode ir dosando para que no final do ano safra ele tenha apurado um preço médio razoável, eu diria até bom, e que possa não somente cobrir os custos, mas resultar em efetivos ganhos que ele possa voltar a aplicar na sua lavoura e assim prosseguir na sua atividade com satisfação naquilo que ele faz. Trabalho de gestão, né, Márcio? Não tem Gestão. jeito. Ter o custo, ter o controle do custo é fundamental. Em tudo na vida é fundamental. E, obviamente, ter acesso à informação, e informação de fonte séria. Tomar muito cuidado, como a gente costuma dizer, com esses pontos fora da curva. Aqueles que vêm com o terrorismo dizendo que o mercado tem muito para despencar, ou quando o mercado atinge um certo patamar, quando estava em R$800, e se nenhuma loja dizia que ia R$1.000, aí o produtor ele tem que deixar de ser apaixonado e ser mais raciocínio. A paixão tem que continuar, mas ela não pode prejudicar o seu racional. É isso aí. Márcio, obrigada, viu, pela sua participação neste início de semana. A gente continua conversando aí para entender como é que fica para o produtor de conilon, para o produtor de arábica, e volte mais vezes. Sempre muito bem-vindo aqui no NA. Virginia, sempre um prazer falar com você e uma boa semana para todos. E boa colheita, tanto no conilon quanto na arábica, bastante sucesso para os produtores. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Márcio Cândido Ferreira, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, que trouxe para a gente aqui, primeiro ponto, colheita do café conilon no estado do Espírito Santo, com 30% de área colhida, está um pouquinho atrasado em relação à média histórica por conta de falta de mão de obra, mas até o momento isso não traz preocupação em relação à qualidade desse café. Mercado de café para o produtor do conilon. Nós continuamos com duas realidades distintas. O ponto positivo de acordo com o ponto negativo, de acordo com o Márcio para o produtor, é que o café do Brasil ele está menos competitivo lá fora, está mais caro que o café proveniente do conilon e isso acaba fazendo com que o país perca um pouco de competitividade no exterior. Por outro lado, aqui no mercado interno, a indústria continua demandando muito do café conilon por conta ainda da quebra na produção do café arábica. É um cenário que a gente precisa continuar acompanhando. A safra de 2022 de café arábica ela vai se consolidando muito abaixo daquele potencial previsto há 2 anos atrás. O conilon, desde o ano passado, tem sido muito utilizado na formação de blends no mercado interno. O produtor tem feito o caixa girar com o mercado interno, mas a gente precisa acompanhar porque continua de fato aí o mercado de conilon muito refém das ações do café arábica daqui para frente. É um lado muito positivo fazer esse dinheiro girar aqui no mercado interno, mas há sim certa preocupação no médio e longo prazo com os negócios do Brasil fora
com os negócios para o Brasil fora do país. Os números do Secafé do último mês já mostraram uma redução bastante expressiva na exportação do Conilon, então a gente precisa continuar acompanhando, porque na hora que o mercado do café arábica entender, né, quando todos esses problemas climáticos passarem e o Brasil voltar a produzir com potência máxima, a gente ainda não pode falar se vai ser em 2023, em 2024, mas quando isso acontecer, certamente os exportadores, os vendedores de café do Brasil lá fora vai precisar fazer um trabalho para reconquistar alguns espaços que estão sendo perdidos nesse momento para a indústria do café Conilon lá fora, tá certo? Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a Notícias Agrícolas continue e já já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.